Boa noite a todos que nos assistem presencialmente, virtualmente, hoje na terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Nós estamos recebendo Regina Ramos, da União Espírita Porto Alegrense, na cidade de Porto Alegre, e ela traz o tema para nós, fé inabalável. Regina, seja muito bem-vinda. O nosso companheiro Fábio vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Boa noite, Regina. Vou fazer a leitura do texto 98 do livro Ponte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Santo. A couraça da caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, Tessalonicenses 5:8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, a companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não nos agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer a tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação no meio em que se manifesta. Compreendo, assim, que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva. O apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Nesse momento, eu convido a todos para o estado de oração, fazer uma oração inicial, rogando ao nosso amado Mestre Jesus, nossa benfeitora, nossa mentora, querida mentora Meimei, ilumine nossa palestrante da noite, que com todo carinho, com todo amor se dispôs a trazer um pouco de seu conhecimento para nós. Ilumina-nos, Senhor, e nos abençoa essa caminhada evolutiva e nos ajuda a compreender o máximo possível desse momento de aprendizado que vamos passar agora. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Regina. Com você. Ok. Boa noite, então, a todos. Primeiramente, quero agradecer pelo convite dessa Casa de Amor e desejar que, neste momento, todos os amigos espirituais estejam a nos envolver, aos presentes, aos que estão online e a todos que estão ligados a essa casa de Meimei. É com muito prazer que eu estou aqui tentando conversar um pouco com vocês e trazendo um pouquinho da doutrina. Então, nessa noite, vamos falar de fé inabalável. Para falarmos em fé inabalável, eu fui em busca da origem da palavra fé.
E essa palavra, ela tem duas origens. No grego, ela é pístia, que indica a noção de acreditar, mas também de agir de acordo com aquilo que se acredita. E pelo latim, fides, que remete a uma atitude de fidelidade. E para nós, fé, né? O que significa? Fé significa, quando se fala em fé, logo vem a palavra confiança, crença, credibilidade. Então, a definição de fé seria um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhuma evidência que comprove a veracidade da proposição da causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Isso é bom. Já no contexto religioso, a fé é uma atitude daquelas que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Fé também pode ser sinônimo da própria religião, ou culto, como, por exemplo, quando a gente se refere à fé cristã ou fé islâmica, por exemplo. Então, ela significa, se torna um sinônimo de religião. Mas, segundo Emmanuel, nosso querido Emmanuel, no livro O Consolador, lá na questão 354, ele nos coloca o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, é algo maior. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. E muitas vezes entre nós, assim, conhecidos e amigos que não são ligados à doutrina espírita, às vezes eles vêm conversar com a gente. Acontece com todos nós, né? Eles vêm querer saber uma coisa, uma dúvida, e às vezes perguntam, mas tu acredita mesmo que existe vida após a morte? E muitas vezes, né, esses dias eu vi um palestrante dizer assim, não, eu não acredito. Não acredito. Mas como tu acredita? A pessoa fica, como tu não acredita? Se tu é espírita. Eu disse, não, eu não acredito, eu não creio. Eu sei que existe, eu sei que a reencarnação existe. Então, é uma posição diferente. Né? Então, é bem interessante essa situação que a gente, às vezes, é colocado e, às vezes, fica sem responder. Né? Mas aí, a gente, quando diz eu sei, a pessoa fica balançada. Né? Mas, então, nesse momento, que a gente pode dividir, falando em fé, vamos dividir a fé em cega e raciocinada. Encontramos lá no nosso Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, lá no item 6, a seguinte definição. Fé cega é aquela que segue os postulados de sua religião sem questionamentos, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e que, levada ao excesso, produz o fanatismo. E o homem, né, vem sendo alimentado ao longo dos séculos por essa fé cega. Ou seja, uma crença imposta pela força ou por preceitos rígidos que eram passados de geração em geração. E até hoje, com todo o conhecimento que a humanidade já conseguiu atingir, ainda temos povos que vivenciam ainda essa fé cega. Eles seguem as escrituras literalmente. Não existe uma interpretação, não existe uma adaptação. Então, vivem fechados em seus conceitos. Né? E assim, sem raciocinar, e muito complicado. Né? E esse momento, assim, esse movimento de libertar o homem dessa vida cheia de castrações, sempre esteve presente, desde que o mundo é mundo. Né? Como se lê lá na introdução do nosso Evangelho, quando ele fala-se de Sócrates,
que viveu de 427 a 347 a.C., mais ou menos, e que já combatia as crenças tradicionais. Por isso, né, foi condenado, né, à morte. Mas as coisas começaram a mudar. E foi lá na segunda metade do século XIX, com o advento da doutrina dos espíritos, que o conceito de fé foi renovado. Naquele tempo, voltando à história um pouquinho, na França, não havia mais espaço para a fé cega. O movimento iluminista, que, entre outras coisas, visava a emancipação do ser humano e de toda a humanidade por meio das luzes da razão, e com o objetivo de adquirir a sua própria autonomia, no sentido de vencer as trevas da superstição, da ignorância, do fanatismo e da intolerância, tanto moral quanto religiosa, lá naquela época. E assim, quando as ciências já estavam desenvolvidas, estavam borbulhando, né, de conhecimento, e o conteúdo teórico experimental era aplicado em tudo que se pensava saber, e também havia necessidade de aliar a fé com a razão. Ou seja, tornar a fé raciocinada. Aí foi um momento mais propício para a chegada do Consolador prometido. A terra estava fértil, né? Momento de busca do novo. E o Consolador chega, o Consolador prometido por Jesus, aos seus apóstolos, citado no Evangelho de João, lá no capítulo 14, no versículo 15 e 17, que ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Então, assim, de mãos dadas com a razão e a ciência, o Espiritismo vem iluminando a humanidade com a apresentação da fé raciocinada. Mas, apesar disso, alguns ainda confundem espiritualidade, fé e religião, que são três coisas diferentes. Espiritualidade é uma palavra muito usada atualmente e não está ligada a nenhuma religião, e sim a possibilidade de uma pessoa mergulhar em si mesma. É algo transcendental e também está inserida no campo da vivência, no terreno da ação. Já a fé, nesse momento, ela pode ter uma outra divisão. Pode ser dividida em fé humana e fé divina. A primeira, a humana, é a crença e confiança em si mesmo. É aquilo que nos leva, que nos dá força de irmos adiante. Né? A fé que nós depositamos naquele ato que vamos fazer, que nos preparamos. Né? E eu, como estou falando para brasileiros e todos imigrantes, né? Vocês tiveram um ato de fé humana quando se deslocaram e atravessaram a linha do Equador em busca de alguma coisa, uns de amor, outros de estudos, outros de vida, de melhora de vida, cada um com seus objetivos. Mas só vou avisar para vocês, todos vocês têm um objetivo único, que não é vocês que escolheram, mas foram escolhidos. Todos que atravessaram essa linha do Equador, vocês não estão aí por brincadeira, nem por desejos de vocês. A gente sempre acha que a gente está no comando, né? Mas quem está no comando é Deus. Então, há um porquê. Mas isso é outro papo. Tá? Isso é outra conversa. Então, continuando. Então, assim, a crença é a confiança em si mesmo. E a divina, como o próprio nome diz, né? E, só para nós definir, vamos voltar lá na questão 354, a primeira que eu falei sobre o Consolador, onde Emmanuel completa aquele pensamento dele dizendo: é a certeza da existência de Deus e sua assistência, é a existência e a assistência dele, o que lhe imprime confiança para enfrentar todas as lutas e problemas. Já sabemos, né, que não andamos nunca sozinhos, né? Nós somos sempre amparados de alguma forma. E, por último, a definição de religião, né? Ela tem origem na palavra religare, do latim, que significa ligar-se ou aproximar-se do que é sagrado, ou de Deus. Só que além de ter religião, é importante se ter fé.
E temos que nos lembrar o seguinte também, que é bem interessante, assim, ó, uma pessoa que não pertence a nenhuma religião, ela pode ser espiritualizada, e muito espiritualizada, dependendo da sua relação consigo, quer dizer, corpo e alma, com o mundo, né? Ela tem um respeito à natureza, ela consegue, ela não infringe nenhuma lei de Deus, ela vive em paz. Mas também tem o indivíduo religioso que pode não ser espiritualizado, pois não basta apenas absorver as teorias de sua doutrina, tem que viver e viver, tem que praticá-las, né? Não pode viver sem praticar aquilo que está lendo, está estudando, está fazendo, e bate no peito e dizer, eu sou de tal religião. Às vezes a gente se pega, né, olhando assim, o evangelho, a pessoa fala uma coisa, a pessoa, não, está no livro tal, na página tal, assim, e tu fica, ai, meu Deus, como é que sabe tanto? Mas, às vezes, a pessoa só sabe, ela ainda não conseguiu vivenciar, né? Então, e a gente tem sempre olhos nos vendo, né? Porque dentro da casa espírita é muito fácil a gente ser legal, a gente ser amoroso, a gente sorri, a gente abraça, a gente é fraterno. Mas tudo isso que a gente faz dentro da casa espírita tem que ser feito fora da casa espírita também, né? A nossa postura, a gente consegue mostrar Deus e Jesus para os outros, não através da palavra, mas através da nossa postura, da nossa, a nossa apresentação frente aos nossos problemas. Aí nós mostramos, né, quem é Deus, o que Ele faz em nossas vidas. Mas vamos adiante. E também é para lembrar que nem todo espiritualista é espírita também, né? E o espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, não segue a doutrina de Kardec. E falando nisso, eu gosto muito do espírito Hamed. E segundo esse espírito, na obra Renovando Atitudes, no capítulo Grão de Mostarda, e é nesse capítulo que ele faz uma reflexão e traça assim, um paralelo do processo de desenvolvimento da fé do homem e da parábola que leva o mesmo nome. Ele nos diz que o desenvolvimento da semente indica trabalho interno e contínuo da regeneração, progresso, e ao longo do tempo se transmuta, desenvolvendo possibilidades inatas e futuramente se transforma num completo de ações poderosas, um ser completo. É um processo que é ampliado com esforço, no estudo, meditação e na prática do bem. Ele volta a repetir isso, Hamed. E é nesse processo de esforço, né, me fez lembrar o romance Renúncia, de Emmanuel. Essa obra fantástica. E quem não leu, recomendo que, né, o livro e uma caixinha de lenço, né, porque a gente chora muito, porque é extremamente emocionante. Ele foi escrito no início dos anos 40, já está em PDF, então dá para a gente ler, onde ele apresenta a personagem Alcione, que vivia já em mundos mais adiantados, mas por amor, ela se propõe a descer para ajudar aqueles que aqui ainda estavam, né? E ela, num trecho do livro, é lógico que ela era uma trabalhadora fiel de Jesus, e na família que ela fazia o evangelho, um dia ela disse que a mensagem do Cristo, ela alertou, na verdade, né, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Onde é que nós estamos, né? Acho que nós estamos ainda no conhecer, ao menos vou dizer por mim, né? No conhecer. A gente já consegue meditar algumas vezes, alguns desses. Sentir, a gente sente. Agora, vivenciar, ainda, a gente tem muito para aprender ainda, né? A gente não conseguiu ver toda a obra ainda, né? Toda a mensagem, mas a gente vai indo devagarinho, né? E a fé? A fé raciocinada. Nós viemos falando sobre fé, vamos lá. No capítulo 19, de novo, do nosso Evangelho,
com o título A Fé Transporta Montanhas. Lá no item 7, nós vamos encontrar este comentário. Geralmente se diz que a fé não se receita, não se impõe. Ela é adquirida e ninguém está impedido de possuí-la. As pessoas é que devem procurá-la e, se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. E um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo, ainda é dito o seguinte: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, mais uma vez, a necessidade do estudo, né? O que a gente faz nas nossas casas espíritas, né? Mas, se a gente adquire, que a fé é um processo de aquisição, então, na verdade, é um processo de construção. Como é que se dá essa construção, né? Então, assim, ó, os amigos espirituais nos dizem que a fé necessita de uma base. E essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Novamente, eles nos convidam este compreender em busca de um estudo, né? E esse movimento que é, na verdade, é a construção do sagrado em nós. O objetivo maior é esse, a construção do sagrado, que é a fé raciocinada mais a fé inabalável. Esse conjunto vai criar em nós o sagrado, que ninguém vai nos tirar isso. Essa é uma aquisição, é uma construção que o homem vai, ao passar das reencarnações, reestruturando esse pensamento dele. E Kardec afirmou, né, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Isso é fantástico, né, gente? Aí pode abrir um parênteses ali, né? As obras de André Luiz, que tem uma série de assuntos que ainda a medicina não tratava, e que agora algumas obras de André Luiz estão sendo estudadas nas faculdades de medicina aqui no Brasil. Porque, lógico que eles dão nomes diferentes, mas as coisas já estavam escritas. Né? O mundo espiritual já tinha permitido que ele escrevesse, e hoje estão, né, reconhecendo algumas coisas. Quer dizer que, quando a fé é raciocinada, estribada nas reflexões profundas em torno dos significados existenciais, tem capacidade para enfrentar os problemas e solucioná-los sem amargura, nem conflito, para atender às situações penosas com tranquilidade, porque identifica em todas as situações as oportunidades de crescimento interior para o encontro com a verdade. E aí a gente tem que se repensar as nossas posturas, né? Também podemos dizer que a fé espírita, que nos proporciona as reflexões saudáveis em torno da reencarnação, da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, da crença em Deus e da permanente assistência espiritual que recebemos, consideramos que a fé espírita deve nos trazer um fortalecimento moral capaz de evitar os desequilíbrios, as revoltas, as depressões, as quedas, as lamúrias, as fugas e assim adiante. Né? E são os amigos espirituais que nos dizem, não sou eu que estou dizendo. Mas, na verdade, todos nós, quando entramos na doutrina espírita, começamos esse processo de estudo e dessa busca interior, a gente descobre em nós as ferramentas que já trazemos nessa reencarnação. Aquisições também de outras vidas que nós temos. Nós temos algumas virtudes, algumas coisas já guardadas, né? Essa longa caminhada que a gente vem fazendo. Então, a gente consegue só desabrochar e trabalhar e estudar para que a gente se mantenha equilibrado sempre. E no livro Atitudes Renovadas,
ditado pela benfeitora Joana de Ângeles. Eu falei em Hamed, renovando atitudes. E esse livro, o título é muito parecido, é Atitudes Renovadas, tá? E só que esse é da Joana de Ângeles. É uma obra de 2009. Lá no capítulo 13 deste livro, ela nos propõe uma notável e desafiadora reflexão ao afirmar que mede-se, portanto, a capacidade da fé religiosa pela maneira como são enfrentados as vicissitudes e recebidas provações por aquela que a possui. É as nossas reações que são avaliadas. Quer dizer, que se acreditar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação e permitir-se abater quando convidado a demonstrar a demonstração de capacidade de resistência, quer dizer, todos nós somos chamados diariamente a pequenos testemunhos, né, de fé, mas há momentos em que somos chamados para grandes testemunhos de fé, momento de dor, de perda, né? E aí que ela diz, quando a gente é convidado para mostrar a nossa capacidade de resistência, clara demonstração de que a fé ainda não é real, ainda vacilamos na fé. A gente, nem que seja uma fração de segundos, às vezes a gente se cai dizendo, meu Deus, o que é isso, né? Por que eu? Aí a gente está por conta, mas nesse segundo a gente vacilou na fé. E eu gosto muito do Haroldo Dutra, aquele palestrante, que ele coloca assim, fé não é acreditar, e sim confiar. Confiança em Deus, estudo, trabalho e prática do bem é a receita para superarmos dificuldades e vencermos os desafios que a vida nos apresenta. E ainda apresentará sem esmorecer. Quer dizer, nós já tivemos problemas, vamos ter desafios nessa ainda e teremos outros desafios à maneira que nós formos nos elevando, formos crescendo, nós vamos ter outros tipos de desafios. Independente de aceitarmos ou não, acreditarmos ou não, vai chegar um momento em que temos que nos entregar e confiar. A gente sempre acha que está no comando, né? Mas nunca se está no comando de nada, absolutamente de nada. É Deus que está no comando, né? Temos que fazer a parte que nos cabe e deixar a providência divina a parte dela. Por exemplo, independente de aceitarmos ou não a reencarnação, ela existe. Todos de qualquer credo, mesmo que eles neguem a reencarnação, eles vão passar por isso. Já desencarnaram, reencarnaram várias vezes e vão continuar nesse processo. Porque essa é uma lei divina. Uma lei natural também. De fato, a fé religiosa é colocada à prova todas as vezes que enfrentamos as expiações, as provas e as contingências da vida física, com a finalidade de promover o nosso progresso espiritual e o fortalecimento moral. O mundo, nos diz assim, né, os amigos espirituais, o mundo não está melhor por timidez dos bons, diz o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 932. Quando quiserem, os bons predominarão. Os espíritos sabiam do que falavam. Ainda falta atitude a muitos que se dizem ter fé. Eles dizem uma palavra bem pesada, né? Ainda bem que é eles que dizem, né? Eles nos chamam isso é hipocrisia. Então, mas é que a gente ainda está longe, né? Tem algumas dificuldades ainda. Mas eles sabem que eles estão lidando. E devemos lembrar ainda a importância da fé em nós mesmos. Nós temos que acreditar em nós, nos projetos, nos nossos sonhos, sempre nos colocando, se for para a nossa felicidade. Faremos tudo e o universo vai corresponder de acordo com o que deveria ser mesmo, né? E quando se sobe essa subida que se faz, na esperança de crescermos espiritualmente, exige de nós muito suor, sacrifício, disciplina e abnegação. E nem sempre a jornada se efetua sem nuvens e tempestades. Aí a importância da bússola e a candeia da fé viva, né? Quando a gente passa por dificuldade, tem que se lembrar que existe sempre algo maior. E Hamed, na mesma obra que eu já citei, né, Renovação de Atitudes, nos coloca que, ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentimos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender
perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Não existe atraso, nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino. Tem o nosso tempo, mas a gente sempre calcula o nosso tempo, né? E esquece de calcular o tempo de Deus, que é um outro tempo. Né? Garantir a estabilidade e aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. O Chico, né, nosso querido Chico Xavier, dizia, né, naquele humor, ele sempre tinha um bom humor, né? Ele dizia: cristão evoluiu, todo cristão evolui desidratado, pelas lágrimas ou pelo suor, quer dizer, pelo trabalho ou pelo sofrimento. Mas ninguém fica parado. Ou tu trabalha, arregaça as mangas, ou tu vai sofrer e tu vai, aí desse jeito também vai ir adiante. E também não esquecer de que todo cristão vai ter que dar o seu testemunho em algum momento. Um testemunho grande, de força, de confiança em Deus. Não tem como. Essas são as nossas... nos colégios, nas escolas, tem as provas para se passar de ano. E para nós, na nossa caminhada espiritual, nós também temos que dar de tempo em tempo o nosso testemunho. Então, que fique aqui para nós, né, esse convite da Joana, né, que a gente comece a medir a nossa fé, né, tirar a qualidade da nossa fé, em que ponto nós estamos, a maneira em que a gente vai passando por algumas dificuldades e ver a nossa reação. Às vezes a gente se assusta, né, com a nossa reação, mas Deus sabe, né, que nós ainda somos muito imperfeitos, e que todo mundo está na luta para melhorar. Às vezes a gente custa um pouquinho mais, né? Mas hoje em dia a gente pode dizer e afirmar que hoje a gente cai ainda dentro do poço, mas não vai até o fundo. Porque quando a gente percebe que caiu, a gente, né, segura dos lados, a gente ora, a gente pede, a gente toma um fôlego e retorna, né, para a borda. Então, seria essa a minha mensagem da fé inabalável. Espero que tenha tocado os corações de vocês e fazer a prece de encerramento. Convido a todos a me acompanhar neste momento. Vou fazer a prece que Jesus nos ensinou, que nos deixou esse legado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Senhor, vosso puro e sagrado nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa, Pai, as nossas faltas, as nossas fraquezas e os nossos momentos de pouca fé, que ainda são muitos, Senhor. Mas rogamos que fortaleça em nós o verdadeiro sentimento de perdão, para que possamos aceitar o outro da forma como ele se apresenta, assim, acreditando que o outro tem as mesmas dificuldades que nós, mas também, Senhor, perdoando a nós mesmos, por aquilo que fazíamos quando ainda não te conhecíamos. Mas nessa noite muito especial te pedimos, nos dê força e coragem para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade que surgir em nosso caminho. Mas também te pedimos, Pai amado, que abençoe o nosso projeto de vida, que ilumine os nossos caminhos, ilumine nossos lares, nossos ambientes de trabalho, ilumine a todos os companheiros dessa jornada, dessa caminhada espírita, e todos aqueles que fazem parte deste grupo da MEMEI, que não puderam estar presente hoje, que também possam receber este abraço fraterno dessa equipe espiritual. Eu particularmente agradeço muito, muito, muito pela sua oportunidade de trabalho. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada.